Um muro de tijolos no fundo capturava sua sombra. Ela parecia tranquila, com as pernas cruzadas em uma posição de yoga e um cobertor posto sobre os ombros. A garota levantou a mão quando Rory apareceu. Uma onda suave que encheu o coração de Rory tanto de paz quanto de tristeza. Camille segurava algo no colo. Quando Rory pisou na relva e se aproximou da garota, conseguiu uma melhor visão do que era. A boneca Kastner, estendida sobre suas pernas cruzadas. Camille passou a mão sobre o cabelo embaraçado da boneca. Em avaliação, Rory semicerrou os olhos na escuridão e viu a rachadura irregular no lado esquerdo do rosto da boneca, com a órbita ocular aberta como uma castanha. Sinto muito, eu desprezei o seu caso, Rory disse. Sinto muito, eu a ignorei. A garota sorriu. Foi um sorriso radiante que gerou uma atmosfera serena sobre a área onde alguém despejara o seu corpo. Não havia raiva ou decepção nos olhos dela. Você não me ignorou, Camille afirmou. Você pensou em mim mais do que qualquer outra pessoa. Prometo que vou cuidar do seu caso e que vou encontrar a pessoa que fez isso com você. Eu sei que você vai voltar para mim. Rory deu um passo para chegar mais perto. A Kastner parecia tão estragada quanto no dia em que o Walter Bird dera-lhe a boneca. Você se torna próxima das pessoas cujas mortes reconstitui. Sempre. É assim que descobre coisas que ninguém mais consegue descobrir. E você também resolve seus próprios enigmas. Todas as respostas para as coisas que a estão perturbando se encontram na sua frente. Tudo aquilo que não faz sentido. Camille passou a mão pelo rosto da boneca. É fácil deixar a verdade escapar, mesmo quando está debaixo do nosso nariz. Camille mudou a posição da boneca nos braços, observando-a com atenção. Você e Greta fizeram um trabalho excelente nela. A menção do nome de Greta, a mente de Rory foi tomada por imagens da tia-avó de quando ela entrava no quarto na casa de repouso e Greta balbuciava palavras desconexas por causa da demência, confusa e estupefata pela presença da sobrinha neta. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Rory se lembrava do medo nos olhos de Greta toda vez que visitava a tia-avó. O sofrimento que durava alguns segundos desesperados até Greta retroceder das memórias atormentadas do passado. Gostaria de ter salvado você tão facilmente quanto Rory e eu salvamos as bonecas. O mundo começou a girar quando Rory se lembrou da atração misteriosa que havia se apoderado dela aos 10 anos. Aquela que a conduzira à pradaria atrás da casa da fazenda. Tudo se tornou indistinto ao seu redor quando pensou nas rosas amontoadas em uma pilha no chão. No cheiro agradável que sentiu quando as colocou no nariz, na paz que experimentou. Tão depressa quanto o movimento giratório começou, o mundo parou. Rory se viu sozinha. Camille Bird se fora. No seu lugar, sobre a colina relvada, um buquê de rosas e a boneca Kastner, restaurada com perfeição. A voz de Greta ecoou nos seus ouvidos. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Há muito sangue. Temos que ir ao hospital. Ele está vindo. Você me disse. Ele virá atrás de você. Então surgiu a voz de Camille Bird. É fácil deixar a verdade escapar, mesmo quando está debaixo do nosso nariz. Ali, na colina relvada do Grand Park, tudo fazia sentido para Rory. A conexão com Angela Mitchell e todas as semelhanças que as ligavam.
As cartas de apelações do seu pai que revelavam segundas intenções sobre nunca querer Thomas Mitchell fora da cadeia. A conexão de Greta com Angela, o trabalho da tia-avó como parteira, a adoção de Frank e Marla Moore, o estresse de Frank no seu último ano de vida, quando não conseguiu mais impedir a libertação de Thomas Mitchell. E outra coisa a atraiu. Estava muito perto de emergir, mas quanto mais Rory procurava chegar aos recônditos da sua mente para recuperar aquilo, mais ela se agitava na cama. Naquele momento, gemeu ao tentar despertar. Quando Rory tentou correr, ouviu a voz de Camille Bird. Ao se virar, a garota estava de volta sobre a relva, de pé, com o cobertor posto sobre os ombros. A luz amarelada da lâmpada halógena desenhava a sombra de Camille no muro atrás dela. A imagem acionou a mente de Rory. Ela entendeu o que a incomodava e soube que fora Camille que a ajudara na sua epifania. Obrigada por restaurar a minha boneca. Significa tudo para o meu pai. Quando Rory olhou, a Kashner estava impecável nos braços de Camille. A garota tornou a acenar, e então Rory começou a correr e não parou mais. Parte 38. Chicago, 5 de novembro de 2019. Rory acordou sobressaltada com os lençóis enrolados nas pernas e levou algum tempo para se livrar deles. Molhada de suor, sentiu palpitações ao se lembrar do sonho. Ao recordar a imagem da sombra de Camille sobre o muro de tijolos, Rory saltou para fora da cama, vestiu jeans e camiseta e calçou os coturnos. Cobriu a cabeça com o gorro, atravessou a porta da frente e embarcou no carro. Pouco depois da meia-noite, sem trânsito, ela chegou à casa de repouso em 15 minutos. Encostou no retorno, onde a ambulância e o caminhão de bombeiros estacionaram no dia anterior. Saiu correndo do automóvel, deixando aberta a porta do lado do motorista e entrou no prédio. Ao longo dos anos, Rory fizera muitas visitas à casa de repouso tarde da noite. Um rapaz cuidava da recepção quando ela chegou ao saguão fazendo barulho com os coturnos. Olá? Ele sussurrou em um tom de voz destinado a mostrar a tranquilidade do lugar naquele horário. Veio visitar algum residente? Preciso ver o registro de visitantes de ontem. Você precisa se registrar. Não, só quero examinar o registro de ontem. Está procurando por um residente específico? Rory respirou fundo. Ela poderia julgar de duas maneiras. Forçar a barra, ameaçando ter Ron Davidson do Departamento de Polícia de Chicago ali em questão de minutos para encontrar o registro para ela, ou jogar a carta da compaixão. Escolheu a segunda alternativa. Minha tia-avó morreu ontem. Uma amiga querida dela veio visitá-la pouco antes do falecimento e eu esqueci o nome dela. Tenho certeza de que ela se registrou e espero reconhecer o nome. O rapaz suspirou imediatamente desarmado. Claro. Ele abriu uma gaveta atrás da mesa e tirou um fichário volumoso. Colocou-o sobre o balcão, girou-o de modo que ficasse na vertical para Rory e abriu a capa. Os anos correspondentes às folhas do registro de visitantes estavam encadernados de forma organizada. O dia anterior estava no topo. Rory pôs o dedo sobre a primeira linha da página e rapidamente espiou os nomes até que o viu. Sua mente rápida lampejou com as imagens da caligrafia de Thomas Mitchell nas cartas escritas para o seu pai. Seu estilo de escrita era meticuloso, com todas as letras em maiúsculas e em fileiras perfeitas, apesar do papel sem pauta sobre o qual tinham sido impressas. Rory se lembrou da maneira singular como ele escrevia as letras A como letras V invertidas. O caractere saltava da página em todas as palavras em que estava presente.
Naquele momento, o símbolo incomum encheu sua visão quando ela se lembrou do tipo de letra. A casa de repouso começou a girar exatamente como no seu sonho. Rory recordou a imagem de Camille Bird do seu sonho quando a garota se levantou e a luz da lâmpada halógena desenhou a sombra no muro de tijolos. Lembrou-se da noite em que esteve no beco atrás da casa de Angela Mitchell, com as pernas formando o mesmo V invertido. Também rememorou a sensação estranha que a afetou naquela noite. Sentiu-a de novo no dia anterior, ao assinar o registro de visitantes, uma premonição que ela havia sido incapaz de identificar. Chamou muito sua atenção pouco antes de a enfermeira aparecer na sua visão periférica, vindo apressada na sua direção para dar a notícia sobre Greta. Naquele momento, comedida e com um empurrão delicado de Camille Bird, Rory foi capaz de compreender. A caligrafia de Thomas Mitchell estava presente na página na sua frente, a mesma letra V invertida. A pessoa que viera visitar a residente do quarto 121 escrevera o nome de Greta em letras de formas maiúsculas. Margaret Schreiber. Parte 39. Sturvey Rock, Illinois, 5 de novembro de 2019. Rory saiu da I-80 quase às 2 da manhã. Pegou a rodovia praticamente vazia, não fossem alguns raros faróis isolados vindos em sentido contrário. Naquele momento, viu-se realmente sozinha ao pegar as sonolentas estradas rurais que levavam ao Parque Estadual de Sturvey Rock e ao chalé situado no meio da floresta. Já percorrera o caminho 2 vezes antes e, naquela terceira vez, percorreu-o de memória. Não hesitou nas bifurcações nem nos cruzamentos. Conhecia o trajeto que se gravara na sua memória do jeito que todo o resto se gravava. Da mesma forma, todos os detalhes da sua vida estavam armazenados e categorizados. Rory nem sempre tinha consciência daquilo que sua mente notava ou captava. Também não conseguia compreender de imediato o volume enorme de material registrado pela sua memória. Contudo, desde o sonho, desde o encontro com o espírito de Camille Bird, acomodado na colina relvada do Grand Park, todos os elementos enigmáticos da sua infância e da casa da fazenda vieram para ela com nítida clareza. Aqueles referentes à tia Greta e aos seus pais, às suas visitas à casa de repouso e às bonecas restauradas por ela, aos murmúrios aparentemente aleatórios de Greta, ao impulso misterioso que outrora a atraíra para a pradaria atrás da casa da fazenda, à atração instantânea que sentiu por Angela Mitchell e aos sintomas quase idênticos que elas compartilhavam de ansiedade social e obsessão-compulsão. Rory sabia o que tudo aquilo significava. Finalmente captou aquele elemento evasivo da sua existência que se mantivera fora de alcance por tanto tempo e que não precisava de nada mais do que o empurrão do espírito de uma menina morta que esperava pela sua ajuda. É fácil deixar a verdade escapar, mesmo quando está debaixo do nosso nariz. A epifania de Rory a levava para aquele lugar. Ela estava no precipício da escuridão e sua alma se sentiu maculada por aquilo. Rory não sabia se seria possível corrigir aquela mutação no cerne da sua existência, mas a raiva a levou a tentar. Ela fez a última curva da sua jornada. Os faróis do seu carro eram a única fonte de luz na noite escura, até que ela os desligou. Então, apenas a lua estava presente e oferecia pouca orientação. Triturando o cascalho, parou no acostamento da estrada e desligou o motor. O caminho de entrada para o chalé de Thomas Mitchell se situava a 200 metros de distância. Rory pegou o celular pela 100ª vez e olhou para a tela iluminada. Esteve prestes a ligar diversas vezes para o celular de Lane ao longo do caminho para Sturvey Rock, mas não o fez. Assim como não ligou para o celular de Ron Davidson. Ligar para qualquer um dos homens da sua vida a impediria de fazer o que estava prestes a fazer. Rory decidiu que apenas um homem faria parte da sua vida naquela noite.
Aquele que desempenhara um papel silencioso e desconhecido na sua existência. O homem que, talvez, tivesse formado seu caráter. Aquele que tirara dela mais do que Rory poderia recuperar naquela noite. Ao sair do veículo e fechar a porta, Rory se perguntou se extinguir a origem do fogo sufocaria as chamas que ardiam nas estruturas adjacentes. Enquanto se dirigia para o caminho de entrada encimado pela vegetação, o silêncio da noite subjugou sua capacidade de responder à pergunta. Bem na metade do caminho entre o carro estacionado e o acesso de veículos para o chalé, Rory encontrou uma trilha que levava à floresta. Ela acendeu a lanterna do celular e seguiu pela trilha. 200 metros depois, ouviu o suave rumor da água e soube que o rio estava à frente. Quando chegou a uma área desmatada, o rio vazou para os lados, refletindo a lua na sua superfície, como uma cobra mística se arrastando pela noite. Rory seguiu pela margem por mais 200 metros e encontrou o cais que vira na sua primeira visita ao chalé com Ezra Parker, o agente da condicional, e Naomi Brown, a assistente social. Havia um longo trecho de escadas abandonadas levando da beira da água ao aterro. Ela subiu com cautela os degraus, um a um, quando seu peito começou a latejar e o seu rosto ruborizou. No alto da última escada, Rory avistou o chalé no meio do terreno de 20 quilômetros quadrados. A clareira era cercada pela floresta. Quando ela partiu lentamente rumo ao chalé, a lua lançou uma sombra fraca ao seu lado. Era sua única companheira. Parte 40. Sturvey Rock, Illinois, 5 de novembro de 2019. Rory se aproximou dos fundos do chalé. As janelas estavam escuras, o tipo de escuridão que a fazia pensar que investigava um buraco negro. Devagar, Rory percorreu o caminho entre a beira da floresta e o longo trecho relvado atrás do chalé. Avançou sem a ajuda da lanterna do celular. A relva debaixo dos seus coturnos parecia nivelada e seus passos não eram desafiados. Porém, a 50 metros de distância do chalé, ela deu um passo, mas não encontrou terra sob a sola. Rory tropeçou e caiu cerca de 1 metro até os pés finalmente atingirem o chão. Como era tarde demais para que se endireitasse, ela caiu de cara no solo e sentiu o cheiro úmido nas narinas. Por um momento, Rory permaneceu imóvel, tentando se orientar. Tateou em busca do celular que escapara da mão na queda. Ao encontrá-lo, acendeu a lanterna. Olhando ao redor, ficou claro que ela estava em um buraco recém-cavado. Acima dela, um monte de terra. Apoiando-se nos joelhos, Rory lentamente se pôs de pé no buraco, cujo topo alcançava a altura da sua cintura. Ofegante, olhou de volta para o chalé, que permanecia escuro e silencioso. Rory saiu do buraco, apagou a lanterna do celular e recomeçou a caminhar até o chalé. Ao chegar ao caminho de cascalho que circundava a casa, lembrou-se de que conduzira seu carro pelas curvas dele 2 manhãs antes. Naquele momento, seguiu de novo para alcançar a frente da casa. Enfiou a mão no bolso do casaco para sentir a única arma que trouxera: o canivete suíço que Kip lhe dera. Atravessando o cascalho, Rory abriu a lâmina com os coturnos triturando as pedras e o barro vermelho que cobria o chão. O primeiro passo sobre o degrau fez a varanda ranger com o seu peso. Na calada da noite parecia um tiro de canhão. Após um momento de pausa, ela subiu o degrau seguinte e depois o próximo. Por fim, viu-se na porta da frente. Naquele momento, fazer uma pausa seria perder a coragem. Então, Rory agarrou a maçaneta e a girou. A porta se abriu sem oposição, com as dobradiças rangendo baixinho. Ela esperou 30 segundos, sentindo um tremor nos dedos. Ao entrar na casa, a escuridão lhe deu as boas-vindas.
Rory se lembrou do interior do chalé com base na única outra vez em que estivera ali, quando ela o visitou com a assistente social e o agente da condicional. Apesar da escuridão, sabia que existiam 3 ambientes no térreo: a sala da frente, a cozinha e a varanda nos fundos. A escada à esquerda da porta principal levava a 2 quartos e um banheiro no corredor. Talvez ele estivesse no andar de cima. Talvez estivesse dormindo. Exatamente como Greta devia estar quando ele entrou no seu quarto. Rory começou a subir a escada, com a lâmina do canivete tremendo na sua mão. Os quartos estavam vazios, as camas desguarnecidas, sem lençóis ou cobertores. Rory desceu a escada, acendeu a lanterna do celular e apontou para a sala da frente. Na mesa de centro havia papéis espalhados de forma desordenada. Ela ergueu uma das páginas e viu a meticulosa caligrafia de Thomas narrando a longa busca pela esposa. Sentiu uma excitação estranha se manifestando pouco abaixo do peito. Incapaz de se conter, Rory se sentou no sofá, pôs o canivete suíço sobre a mesa e folheou as páginas. Teria sido fácil ela se perder nas palavras, render-se ao apelo de reconstituir o caminho de Thomas ao longo dos anos e ver até onde sua investigação o levara. E Rory talvez tivesse sucumbido a essa tentação se não tivesse encontrado o mapa manuscrito. Com a singular letra de forma, o V invertido se destacava em todos os lugares onde aparecia. Rory tentou entender o que lia. Parecia ser um levantamento topográfico referente ao chalé e ao seu terreno. Uma representação arquitetônica da propriedade e dos seus limites. No diagrama formal, caixas retangulares foram desenhadas à mão. Estavam organizadas em uma forma em grade e cobriam a área aberta atrás do chalé. Em cada uma das caixas, um nome foi escrito, e imediatamente, Rory reconheceu os nomes como sendo os das mulheres desaparecidas em 1979. Ela deixou cair no chão o suposto levantamento topográfico ao se dar conta de que segurava o mapa de um cemitério improvisado e que provavelmente acabara de sair de uma sepultura recém-escavada. Parte 41. Sturvey Rock, Illinois, 5 de novembro de 2019. Rory estava no quarto da frente do chalé com o levantamento topográfico e o mapa do cemitério aos seus pés, sua temperatura corporal subindo rapidamente. Sentiu o suor na nuca e percebeu a incapacidade de respirar. Algumas noites antes, um episódio semelhante se apossara dela quando Rory se esforçara para juntar as peças das descobertas sobre Greta e Angela. E naquele momento, ali mais uma vez, sentiu a sina iminente de um ataque de pânico. Rory arrancou o gorro da cabeça e se atrapalhou ao manusear os botões do casaco. Como o pulso acelerara, sentiu o ar frio na garganta quando abriu a parte de cima do casaco. Isso propiciou um momento de clareza e o ímpeto irresistível de cair fora do chalé. Os pulmões doíam bastante quando ela, enfim, conseguiu respirar. Com a lanterna do celular ainda acesa, Rory pegou o canivete suíço da mesa, saiu às pressas da sala da frente e alcançou a cozinha. Abriu a porta que levava à varanda da parte de trás do chalé com um plano de cortar caminho pelos fundos da propriedade, encontrar as escadas para o rio e correr para o seu carro. Contudo, quando ela pisou na varanda, todos os pensamentos de deixar aquele lugar se evaporaram. Uma mulher sentada curvada em uma cadeira tinha um laço de nylon ao redor do pescoço e as mãos amarradas às costas. Naquele instante, o tremor sutil que se apossara dos dedos de Rory se espalhou por todo o corpo quando, ao se aproximar, ela se deparou com Catherine Blackwell. O laço em torno do pescoço estava preso a uma corda que serpenteava para cima até uma grande engenhoca de madeira parafusada no teto da varanda. Rory apontou a lanterna naquela direção. A corda passava por 3 polias, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Antes de a outra ponta cair no chão a poucos metros de distância de Catherine. O mecanismo tinha a forma de um M, e Rory
Imediatamente se lembrou dos desenhos de Angela, que descobrira um dispositivo semelhante no depósito do marido. Rory desviou do teto o feixe de luz da lanterna e correu para o lado de Catherine. Catherine, você consegue me ouvir? Assim que Rory pronunciou as palavras, soube que eram inúteis. Os olhos de Catherine permaneceram fechados. Seu corpo já estava frio. Rory passou o dedo trêmulo na tela do celular, mas foi incapaz de ativar o controle deslizante. Finalmente, na terceira tentativa, conseguiu ativá-lo e desbloqueou a tela. Por um segundo, hesitou. Devia ligar para Ron Davidson ou para o serviço de emergência. Durante sua indecisão, através da tela da varanda, na parte de trás do chalé, avistou uma luz ao longe. O longo feixe luminoso da lanterna cortava a escuridão e oscilava em cadência rítmica enquanto a pessoa que a carregava se dirigia à casa. Lembrando-se da sua visão inicial do chalé de alguns minutos antes, de quando chegar ao topo das escadas na margem do rio, Rory atinou que a luminosidade do celular se destacaria na escuridão. Assim, cobriu o aparelho com a mão e o pressionou contra o peito. Ainda agachada ao lado do corpo de Catherine, apagou a lanterna e guardou o celular no bolso. Em seguida, virou-se, atravessou correndo a porta e entrou na cozinha. Ao fechar o mais silenciosamente possível a porta para a varanda, Rory viu o feixe de luz da lanterna cada vez mais perto. Talvez faltassem 30 segundos para ele alcançar o chalé. Na escuridão, Rory procurou algum lugar para se esconder na cozinha. Percebeu que voltara a respirar com dificuldade e se afligiu com a ideia de ter de se lembrar de respirar. Na parede adjacente à varanda, sentiu a maçaneta da porta da despensa e a girou. Entrou ali exatamente quando ouviu a porta do lado de fora da varanda ranger ao se abrir. Você consegue mais uma rodada? Tenho certeza de que sim. Na despensa, Rory tremeu ao ouvir a voz de Thomas Mitchell. Parte 42. Starville Rock, Illinois, 5 de novembro de 2019. Na despensa, Rory se esforçava para controlar a respiração, pressionando o nariz contra a porta que lhe parecia a tampa de um caixão funerário. O mofo e a poeira enchiam suas narinas e as lágrimas turvavam a visão. Um mínimo de visibilidade estava disponível entre a porta e o batente. O peito doía e os ouvidos trovejavam com o movimento da circulação sanguínea acelerada. Enquanto isso, ela observava Thomas Mitchell preparar uma refeição na cozinha, a apenas 1,5 metros ou 1,80 metros dela. Thomas pôs a comida em uma tigela de metal e começou a comê-la. Clinicamente separado do desfrute do sabor, ele estava interessado apenas na necessidade de sustento. Thomas acendera as luzes ao entrar no chalé, e isso deu a Rory uma visão clara da cozinha e da varanda. Ao olhar ao redor, ela notou as pegadas vermelhas que deixara no chão. Olhou para a área imediatamente na frente da despensa e viu as marcas do andar apressado que deixara ao procurar abrigo no seu esconderijo. O pânico cresceu, e Rory se concentrou em reviver os pulmões e estabilizar a respiração. Para ela, era como se estivesse respirando através de um megafone e que, a qualquer momento, Thomas se aproximaria da despensa, abriria a porta e descobriria seu prêmio. Ela estava preparada para arrancar o olho e esmurrar. Não hesitaria em morder qualquer parte da anatomia que chegasse perto se tivesse de fazê-lo. A única coisa que Rory não faria era morrer nas mãos daquele homem, como muitas outras mulheres. Por isso é que ela olhava para ele naquele momento, quando poderia ter corrido até o caminho de entrada e pego o carro. Rory tinha levado todo aquele tempo para perceber. Como sempre, sua mente consciente demorou um pouco para ficar à altura dos pequenos gatilhos do seu subconsciente. Mas naquele momento, ela soube o motivo por que não fugira pela porta da frente quando tivera a chance.
ou porque desligar o celular em vez de ligar para o serviço de emergência. Da mesma forma que o espírito de Camille Bird lhe falara algumas horas antes, havia outros, em turbulência, que precisavam da sua ajuda. Outros cujos corpos